milhões e meio. A Argentina atravessa uma das maiores crises econômicas de sua história. Com a inflação nas alturas, 4 em cada 10 cidadãos se encontram abaixo da linha da pobreza. Os preços dos alimentos foram os que mais subiram. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação passou dos 60%. Sob o governo dos peronistas Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, a Argentina enfrenta uma inflação de quase 65% ao ano. O país tem ainda de cumprir o acordo com o FMI para o pagamento de uma dívida de quase 44 bilhões de dólares, afundando a Argentina em uma das piores crises de todos os tempos. Para tentar conter a inflação, o Banco Central argentino já aumentou a taxa básica de juros para mais de 50% ao ano. O agravamento da crise tem levado cada vez mais pessoas às ruas para protestar. Agricultores fecharam as estradas contra as altas taxas de impostos, controles cambiais e escassez de diesel em plena safra. E milhares de argentinos marcharam até a Casa Rosada, sede do governo, contra a pobreza que vem aumentando no país. A concentração aqui no Obelisco, que é no centro da cidade, já é grande e a expectativa dos organizadores é que seja bem expressiva essa marcha que vai acontecer até a Casa Rosada, sede do governo argentino. O clima aqui é de muita insatisfação social. O que esses manifestantes aqui pedem é um aumento do auxílios sociais, aumento do salário mínimo, porque a inflação não está deixando os argentinos em paz. Os argentinos mais ricos estão fugindo da inflação comprando dólar. Do começo do mês até agora, a cotação da moeda americana já subiu mais de 20%. Um dólar no paralelo é vendido mais do que o dobro da cotação oficial. Logo que chegam ao país, os visitantes ficam sabendo que podem ganhar o dobro ou mais com a troca de dinheiro no mercado paralelo. Daí, em vez de ir a instituições oficiais, os turistas acabam vindo aqui na Rua Florida, que é o epicentro das casas de câmbio informais, para conseguir uma cotação melhor. Essa crise tem origem política também. O presidente Alberto Fernandes e a vice Cristina Kirchner não se entendem sobre a condução da política econômica do país, o que agrava o cenário. O aumento de gastos defendido por Cristina levou o ministro da Economia a renunciar e a substituta dele também. O ministro da Economia da Argentina, Martín Guzmán, renunciou hoje ao cargo. O anúncio foi feito pelo próprio economista numa rede social, onde publicou uma carta de 7 páginas entregue ao presidente Alberto Fernandes. Para tentar salvar a economia fragilizada do país, o governo aposta em um super-ministro da Economia, Sérgio Massa. O novo titular da pasta é conservador e representante de um peronismo de centro-direita, o que destoa da centro-esquerda do presidente Alberto Fernandes. A Câmara de Diputados de Argentina sesiona para aceptar la renuncia de su titular, Sergio Massa, quien asumirá este miércoles como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura. Massa disse que não tem um plano e sim objetivos: recuperar reservas para o Banco Central, estabilizar a inflação e recuperar a confiança do mercado. A chegada de Massa representa uma oportunidade para o peronismo nas próximas eleições presidenciais, que ocorrem daqui a 14 meses. Para 2022, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, projetou em junho um crescimento de 3,57% do PIB da Argentina, enquanto o Fundo Monetário Internacional, FMI, previa em abril um aumento de 4%. Enquanto isso, uma pesquisa de expectativas do mercado divulgada em junho pelo Banco Central da República Argentina colocou o crescimento projetado em 3,2%. A Argentina convive com sucessivas crises há algum tempo. Quando o atual presidente, Alberto Fernandes, venceu as eleições em 2019 e sucedeu o governo de Maurício Macri, a situação econômica já era ruim. Após contrair 2,6% em 2018,
o PIB voltou a cair 2% antes da posse de Fernandes em dezembro. Dos 4 anos de mandato de Macri, 3 foram de recessão e somente em 2017 houve um crescimento de 2,8%. Argentina cerró 2017 con una inflación del 24,8%, ocupando el segundo lugar del ranking en América Latina detrás de Venezuela, pero reconoce que pudo revertir el comportamiento de la economía y en 2017 creció un 3%. A situação não era muito melhor pouco antes da chegada de Macri. Durante o segundo governo de Cristina Kirchner, hoje vice-presidente, a economia passou por 2 recessões, 2012 e 2014. Cristina Kirchner deixou também uma inflação de 26,9%, segundo dados da Direção-Geral de Estatística e Censos da cidade de Buenos Aires, e uma pobreza de 30%, segundo o Observatório da Dívida Social da Universidade Católica Argentina. El gobierno dice que la inflación en Argentina es del 10,8%, pero para expertos independientes alcanza el 25,6%, uno de los índices más altos del mundo. Claro que há quem se beneficie dessa crise, principalmente em relação ao turismo. Estou falando de nós, brasileiros. O real se valorizou cerca de 20% em relação ao peso argentino, o que torna a nossa moeda supervalorizada. A Argentina voltou à posição de um dos destinos preferidos dos brasileiros. As viagens estão ainda mais atrativas por conta da desvalorização da moeda local. Turistas do Brasil foram 22% do total de 2,5 milhões de viajantes recebidos pela Argentina no primeiro semestre de 2022. E para falarmos sobre a situação econômica da Argentina e seus efeitos para a América do Sul, nós vamos conversar agora com o economista Fábio Jambiage, pesquisador do FGV IBRE. Olá, professor, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Como é que vai, Emanuel? Tudo bem? Tudo bom. Professor, o novo, já chamado super-ministro da Argentina, chega com esse status, o Sérgio Massa, ele tem condições de dar respostas a curto prazo para a crise econômica que enfrenta o país vizinho? Eu diria que ele tem condições de botar um pouco de água na fervura em que estava o país e o mercado nos últimos 30 a 60 dias. Só fazendo um brevíssimo retrospecto, o governo argentino sofre de um problema que está um pouco na gênese, no seu DNA, que é uma dificuldade intrínseca, congênita de ajustar a economia, tá? Um governo de características, composto por pessoas de características populistas que funcionam relativamente bem na época de vento a favor, que tem uma resistência enorme a adotar medidas antipáticas, impopulares, etc. Né? Então, na época do vento a favor da década de 2000, não é um fenômeno um pouco similar ao daqui do Brasil, no boom das commodities, não é? Teve recursos para distribuir à torta ou à direita, o governo tinha grande popularidade, etc. Depois, na verdade, já legaram um país pro Macri com dificuldades, o Macri não conseguiu resolvê-las, passou a bola de volta para o governo kirchnerista e que teve mais dificuldades aí. Bom, nesse contexto, resumidamente, o que ocorre? O governo, realisticamente, negociou com o FMI porque você não pode não pagar ao FMI. Você pode rolar a dívida, mas o FMI representa o conjunto do resto dos países do mundo, dos 200 países do mundo. Então, não pagar ao FMI é a mesma coisa que dar um calote nos outros 200 países do mundo. Foi isso que o ex-ministro Martín Guzmán fez. E na hora do vamos ver, o próprio governo se amarrou desnecessariamente, exigindo que isso passasse por uma aprovação do Congresso. E aí, quando chegou o momento, se chegou a uma situação absolutamente surrealista de que o acordo com o FMI passou no Congresso graças ao voto da oposição, com os seguidores da Cristina Kirchner votando contra. É uma situação assim completamente absurda.
Isso foi aumentando muito a tensão entre o ex-ministro Guzmán e a vice-presidente, como diz a piada, a vice-presidente em exercício, não é? Porque a Argentina tem um regime vice-presidencialista, não é? Onde o presidente manda muito pouco. E aí, no decorrer das semanas, a Cristina Kirchner tem um poder fabuloso para derrubar ministros do próprio governo. Mas ele tem uma dificuldade enorme para construir alguma coisa propositiva, afirmativa, etc. Então, ela ficou 3, 4 meses, quase toda semana, atirando, mas assim, atirando para matar. Não era fazer uma outra ironia. Através da imprensa, com torpedos teledirigidos contra o ministro Guzmán. Ele, um belo dia, foi embora da noite para o dia, sem ter deixado nada minimamente preparado com o presidente da República. Há coisas que, obviamente, são confidenciais. Um ministro, quando está prestes a sair, não pode dizer ao público, olha, talvez eu vá embora semana que vem. O mundo real não funciona assim, mas manda as regras da boa convivência que você acerta minimamente as coisas com teu chefe para dizer, olha, eu devo sair semana que vem, vai pensando no substituto. E ele foi embora num sábado e houve negociações frenéticas no final de semana para evitar que, ao abrirem os mercados na segunda-feira, houvesse um verdadeiro pandemônio. Nesse contexto muito delicado, literalmente lá pelas 10 ou 11 horas da noite, no domingo, a então nova ministra, Batakis, né, foi designada, assim, ele estava dirigindo no carro lá pelas 5 ou 6 horas da tarde, o presidente da República ligou para eles, olha, você vai ser ministra, depois a gente acertou, só para poder comunicar ao público num comunicado, literalmente no domingo às 11 horas da noite, que, entre aspas, havemos um ministro, tá? Então, para dimensionar o grau de confusão em que está mergulhado o país, e lá, bom, primeira semana você tem que compor equipe, já não era muito interessante você ir para o governo argentino numa situação de final de governo, são poucas pessoas que se interessam, e na terceira semana ela ficou viajando em Washington, Nova York, para se apresentar a equipe, ter uma série de reuniões para expor os planos delas e referendar a ideia de que, em primeiro lugar, o acordo com o FMI seria cumprido e, segundo lugar, para isso, ela teria o aval da vice-presidente, porque ninguém pergunta se ela é apoiada pelo presidente ou não, todo mundo perguntava se ela era apoiada pela vice-presidente, e aí aconteceu uma situação assim, absolutamente inusitada, que enquanto ela estava negociando, começou o burburinho na Argentina, e rapidamente ecoado por vocês jornalistas, que são muito hábeis em perceber esses sinais ambientais, de que ela ia ser trocada. E ela foi substituída literalmente a 10 mil metros de altura, quando estava voltando de avião. Então, você imagina o constrangimento, ainda mais porque lá nos Estados Unidos é pleno verão, o julho lá é equivalente ao nosso janeiro. Então, teve assim, muito banqueira de investimentos, pessoas que são literalmente bilionárias, deixaram as suas férias, a sua família, foram para uma reunião com a ministra da Economia argentina, gente que tem interesses, tem bônus argentinos, para ouvir dela que a vice-presidente apoiava. E aí, quando as pessoas voltam para os seus escritórios, olham a tela de que a ministra, quando tinha acabado de se reunir, estava demitida. Uma vergonha internacional, como diz na Argentina, um papelão, né? E aí, bom, nessas circunstâncias assume o Massa, depois de um período de gestão da ministra Batakis de 24 ou 25 dias, tá? Que é a situação a qual se deveria ter chegado na transição anterior, quando saiu Martín Guzmán. Só que naquele contexto, a Cristina disse não, e aparentemente também o Alberto não ficou muito satisfeito com essa situação. Bom, qual é a diferença do Massa? Há duas diferenças importantes em relação a outros nomes que circularam. Primeiro, que ele, ao contrário da Cristina Kirchner, em boa parte da entourage, ele é
uma pessoa que, enfim, tem uma melhor noção acerca do que deve ser feito em matéria de economia, tem vínculos muito estreitos com Washington, com o establishment argentino, tá? Não tem uma relação de conflitividade como aqui tradicionalmente teve tanto a Cristina como o kirchnerismo. Ele entende melhor as regras do jogo, do funcionamento de uma economia capitalista, não tem toda uma sequência de declarações contra os mercados, contra os especuladores, contra o FMI, etc., como tem o setor cristinista o kirchnerista enfim, o governo é kirchnerista, né? Sim. E em segundo lugar, ele, ao contrário do Guzmán e da Batakis, ele é um animal político que eu diria que tem mais força do que o próprio Alberto Fernandes, tá? Então, na verdade, o que está em jogo é um rearranjo governamental para, existe uma expressão em castelhano que é barajar de dar de novo, que é embaralhar as cartas e redistribuir novamente. O que acontece? Aí vamos recapitular, voltar 3 anos no tempo. A Cristina Kirchner, eleitoralmente, ela tem uma situação que é o extremo do que um pouco a gente via aqui com o PT até tempos atrás. Então, o PT tinha um piso alto, mas um teto baixo, porque tinha muita dificuldade de expansão, tá? A Cristina está numa situação mais extrema. O piso e o teto praticamente se confundiam. Ele tinha um 30%, alguma coisa. Depois caiu um pouco. Na ocasião, 30%, 35%, que não tinha ninguém com essas condições de largada para dar uma eleição, mas com muitas dificuldades para obter apoios externos. Tá? Então, ela fez uma jogada eleitoralmente habilíssima e administrativamente absolutamente desastrosa, que foi chamar o Alberto Fernandes para compor a chapa, sendo ele a candidata a vice-presidente e ele candidato a presidente. Foi um desastre porque ele, enfim, tem se revelado de uma enorme inépcia administrativa e, na verdade, estabeleceu um governo bifronte que não funcionou, tá? Nessas circunstâncias, o que ocorre? Se a Cristina se apresentasse como candidata às próximas eleições, que são o ano que vem, mas lá como cá, um ano antes, tudo começa a girar na política em função das eleições, ela teria os mesmos problemas de 3 anos atrás, agravado pelo fato de que agora ela tem um piso menor, porque ela é mais impopular do que naquela ocasião, tá? E, ao mesmo tempo, a popularidade do presidente está pelo chão, porque ele é vox populi, que ele não manda nada. Ao mesmo tempo, o peronismo é, tradicionalmente, individualmente, a maior força política argentina desde meados da década passada. Não sempre ganhou as eleições por divisões, por união entre outros partidos opositores a ele, etc. Mas, individualmente, ele sempre foi o maior partido. É difícil imaginar que não se apresente em condições assim minimamente competitivas. Então, o peronismo estava à procura de um candidato e talvez o tenha achado com o Massa, tá? Mas ele tem, eu diria, 2 ou 3 desafios maiúsculos. O primeiro é operar essa transformação dele em candidato ao mesmo tempo que exerce a função de ministro, que pode envolver determinados conflitos, não é? Como eventualmente a gente vai ver em breve. Em segundo lugar, obviamente, tem que enfrentar a crise econômica, que é dramática. E em terceiro lugar, ele tem que se apresentar de uma forma convincente diante do eleitorado de que, caso a próxima fórmula presidencial seja Massa, Cristina, as coisas não vão ser como foram nos últimos 3 anos. Tá? Então, isso levantou uma expectativa, aguardando alguma acomodação. Essa acomodação um pouco já ocorreu, favorecida também por movimentos que ocorreram no mercado internacional, em que o Federal Reserve elevou as taxas, mas deu uma sinalização de que talvez não venham a ser elevadas depois de uma forma tão drástica como se imaginava 2 meses atrás.
Isso acalmou os mercados da mesma forma que aqui no Brasil o dólar foi de 5,50 para 5,10 em poucos dias. Esse movimento internacional também favoreceu a Argentina, independentemente da troca que houve. Tá? Ao mesmo tempo, a situação é muito difícil, a inflação em 12 meses já está em 12%, todo mundo está trabalhando com a expectativa que vai chegar em torno de 80%, já tem gente achando que não é descartável a possibilidade de que a inflação este ano seja 100%. Então é um ano do qual estamos falando, é pouco tempo para, realisticamente, para fazer uma transformação grande. O que se está esperando é que quem vencer a eleição ano que vem, aí sim, provavelmente, adotará um plano de estabilização mais dramático, mais severo, mas agora o que se está tentando é chegar ao governo, às eleições, desculpe, sem que haja uma desarrumação geral da economia. Queria até pegar esse gancho, professor, para te perguntar se a Argentina tem condições de aplicar algo muito parecido que ocorreu, não sei se cabe o paralelo, mas teria condições de aplicar algo muito parecido com o que ocorreu no Brasil nos anos 90 com um plano real para combater essa hiperinflação? Duas diferenças muito importantes. A primeira é que o Fernando Henrique dispôs de mais tempo, não é? Porque ele assumiu, digamos, em relação ao tempo que faltava para as eleições, com um espaçamento maior do que a situação. Eu diria que, eventualmente, o paralelo poderia ter valido se o Massa tivesse sido nomeado ministro logo depois das eleições que o governo perdeu em outubro do ano passado. Aí poderia ter havido, mas o governo perdeu tempo, como em outras ocasiões. Tá? E a segunda diferença, que é fundamental, é sobre a qualidade da equipe. O Fernando Henrique, todos sabemos, ele levou para lá aquilo que na ocasião se chamava de Dream Team, não é? Time dos sonhos, todas aquelas estrelas da PUC carioca, Pércio Arida, Pedro Malan, Gustavo Franco, Edmar Baixa, etc., que acabaram se tornando aquilo que depois veio a ser conhecido como, entre aspas, os pais do Plano Real, tá? Não há nada sequer minimamente parecido hoje. Poderá haver, daqui a um ano, se houver a figura de um presidente claramente com poder político para tal, que nomeie um ótimo ministro da Economia, que convoque um grupo de técnicos. O grupo de pessoas que o Massa está levando é um grupo de técnicos competentes, respeitados, mas de baixíssimo perfil, tá? Que vão tocar muito provavelmente assim, um plano, eu diria, utilizando uma terminologia do Brasil dos anos 80, fazer um plano feijão com arroz, tá? Assim, tocar o barco, evitar uma hiperinflação, tentar uma estabilização do dólar. Quando o dólar vira manchete em um jornal todo dia, o governo sofre uma perda de popularidade brutal na Argentina, com todo o poder de uma economia semi-dolarizada como aqui é do país. Então, estancar essa situação é fundamental. Em segundo lugar, associado a isso, ele tem que conseguir elevar minimamente o nível de reservas, tá? Mas a Argentina não tem reservas, tem 2, 3 bi de reservas, não dá para nada. Se você tem uma corrida especulativa, isso se perde em 2 dias, tá? Então é uma situação dramática. Comenta-se que ele estaria tentando obter com bancos internacionais um financiamento entre 5 e 10 bilhões para tentar empurrar a crise com a barriga. Isso ainda não se sabe quanto ao certo, mas tentar obter algum grau de reservas é fundamental. E, em terceiro lugar, acalmar a inflação, que nos próximos 2 ou 3 meses inevitavelmente continuará aumentando, e associado a isso, um controle mínimo do gasto público, que lá está crescendo loucamente e que é base do acordo com o FMI. Né? Claro. O quanto a gente pode pôr nessa conta das constantes crises econômicas na Argentina a moratória de 2001, professor? É um trauma dramático, porque eu vou te dizer, eu, por acaso,
por razões familiares, estava lá na Argentina no dia 31 de dezembro de 2001. E foi definitivamente o pior rebelião da minha vida, porque era aquela situação em que a Argentina tinha declarado a moratória, o calote da dívida externa, de uma forma quase carnavalesca, não é? Com o então presidente da República fazendo isso um ato de um populismo exacerbado, aclamado pelo Congresso, como se isso fosse ser solução de alguma coisa, e declarou a moratória e depois não se sabia o que ia acontecer. Houve uma decretação de feriado bancário, você deve lembrar que naquela época tinha paridade 1 para 1, todo mundo sabia que não iria sobreviver, mas o feriado bancário ninguém sabia quando iria acabar. Então e era 31 de dezembro, uma época em que normalmente as pessoas estão felizes, otimistas, etc. Então, assim, o clima, você sentia uma energia negativa no ar, é um negócio dramático, uma impressão quase que física de que o país estava afundando, um presidente atrás de outro. Em 15 dias a Argentina teve 5 presidentes da República, saiu da rua, depois assumiu o presidente do Congresso, outro não quis assumir, etc. E isso acabou gerando, tempo depois, a sucessão, e aí o Duhalde, não é, ex-governador da província de Buenos Aires, ex-candidato a presidente da República, ele sim tinha o poder político para poder sair. Mas disso ficou um grande trauma. A situação agora é um pouco diferente no sentido de que lá, naquelas circunstâncias, você tinha uma enorme panela de pressão com a tampa prestes a ser destampada, que era aquela convertibilidade que no final era meio fake, no sentido de que, enfim, já não podia sobreviver mais, que era de 1 para 1 em relação ao dólar. Agora, a tampa da panela já voou pelos ares, então não tem esse tipo de pressão, assim, com a sensação de que amanhã vai ter uma explosão. Mas, ao mesmo tempo, existe assim, uma angústia muito grande por duas coisas. Um pouco pelo passado. Essa percepção de que o problema não está com o partido A ou B, o problema não está com a ideologia C ou D. Esse que é um problema do país, para haver um entendimento, está muito disseminada. E isso gera, da mesma forma que aqui, novamente, pelas razões que a gente conhece, mas muito mais acentuada, por exemplo, uma evasão da juventude para a Europa. E você perde uma força produtiva muitas vezes importante, né, com essa evasão, né? Então há uma expectativa agora, mas claramente uma expectativa maior em relação às eleições do ano que vem. O drama do dia a dia é muito difícil, não é? Porque eles estão vivendo aquela situação de uma inflação muito elevada, como a que o Brasil teve no passado, sem que se apresente, pelo menos por enquanto, a figura de alguém. Não, este é o líder que potencialmente poderá ser. Então, esse aqui é o panorama geral. Te fazer só uma última pergunta, te ouvir como é que respinga na relação Brasil e Argentina essa atual crise no país. Eu sei que tem um efeito imediato, né, de um boom turístico, né, de brasileiros que vão à Argentina por conta dessa depreciação cambial. Mas tem algo além disso que se reflete nesse momento, professor? Olha, acho que há algo assim, muito negativo, a percepção de desejo de afastamento por parte do Brasil em relação à Argentina. Um país, evidentemente, com uma inflação desse tipo, tá? Com esse grau de confusão política, ele afasta. Não que o Brasil seja uma maravilha pelos problemas que a gente conhece, tá? Mas o que eu sinto, assim, da parte da elite, do establishment brasileiro, não quero me misturar. Gostaria de acreditar, não é, pelos vínculos óbvios, não é, de afeto que eu tenho com o país, que eventualmente, se houver uma mudança de governo, o próximo governo endereçar as questões, esse fluxo mútuo, não é, de argentinos indo para lá, de brasileiros indo para lá, argentinos vindo para aqui, não só por razões turísticas, mas também por razões profissionais, sim, possa se estreitar. Mas, enfim, vamos aguardar, mas o momento atual é realmente muito delicado.
Muito bem, nós ouvimos aqui o economista Fábio Jambiagi, pesquisador associado da FGV IBRE, falando um pouco mais sobre a situação política e econômica da Argentina. Te agradeço pela análise, muito obrigado pela participação por aqui, professor. Foi um prazer. Um abraço, Manuel. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, dia 3 de agosto de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. O nosso e-mail é podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.